revisão da vida toda e os argumentos do ministro Gilmar Mendes. Inicialmente eu peço para que você se inscreva no meu canal, deixe o seu like, faça o seu comentário. Nós temos vídeos inéditos todas as terças e quintas-feiras, sempre às 18 horas. Hoje nós vamos tratar sobre uma entrevista que o ministro Gilmar Mendes deu ao programa do Datena no último dia 15 de março, agora de 2022, onde o ministro, quando perguntado sobre a revisão da vida toda, ele teceu alguns comentários. Essa entrevista eu deixo o link abaixo do vídeo para que você possa assistir na íntegra. Separei ao menos 4 questões que foram abordadas pelo ministro, que nos traz algumas preocupações e outras de alguma forma nos mostra algum alento. Entre as questões, a primeira que o ministro aborda foi quanto ao pedido de destaque do ministro Nunes Marques. O ministro Gilmar Mendes diz que era possível, conforme está no regimento, ele ter apresentado essa questão de ordem e entende como normal. Com todo respeito à sua excelência, nós temos o entendimento que se deu a preclusão consumativa. O que vem a ser isso? Ou seja, o ministro deveria ter apresentado essa questão de destaque antes que todos os outros tivessem apresentado os seus votos. Então, é inegável que esse julgamento já tinha se consumado. De qualquer forma, esse debate será feito pelos demais ministros, agora quando for retomado o julgamento presencial. Uma outra questão que foi comentada pelo ministro foi no que se refere às dificuldades para a implementação dos cálculos, no caso da revisão da vida toda, o que nós não concordamos por uma série de razões, entre as quais esses cálculos eles são aritméticos, eles são simples, né? Qualquer programa de computador pode estar elaborando esses cálculos sem maiores questionamentos, inclusive através do sistema robotizado. Uma outra questão também que foi tratada pelo ministro foi no que se refere ao equilíbrio com as contas públicas e também que se fazer justiça aos aposentados. O ministro diz que é necessário tratar desse assunto com bastante cuidado e equilíbrio para manter de uma forma equilibrada tanto as contas públicas quanto se fazer justiça para com os aposentados. Essa questão, na verdade, me parece, né, o ministro não afirma isso diretamente, mas me parece que a única forma, se é que existe uma forma de se manter um equilíbrio com as contas públicas e também se fazer justiça com o aposentado, é se manter a vitória da revisão da vida toda e se modular os efeitos dessa decisão. O que é modular os efeitos? Por exemplo, um exemplo de modular os efeitos seria quem não entrou com ação judicial não faria jus à revisão da vida toda. Por isso que é importante que você, que ainda não tem 10 anos de aposentado e se enquadra nas condições de revisão da vida toda, como saber disso? Saber através de um cálculo, né, que é feito através do CNIS de remunerações. Procure um advogado especializado e demonstre a sua situação para verificar se é possível fazer a revisão da vida toda. Porque aqui, pelo menos o ministro não afirma, mas eu consigo visualizar que ele sugere, é como se ele sugerisse uma modulação de efeitos quando do julgamento presencial. Um outro aspecto também que o ministro fala é assegurar recursos, ele diz, né, que veio com uma certa preocupação, seria assegurar recursos que não seriam implementados, ou seja, que o sistema deixaria de ser sustentável. O ministro ele acaba tecendo esses comentários basicamente pelas informações do INSS que nos últimos dias apresentou que isso seria inviável para a Previdência, que se essas ações fossem procedentes seria a quebra do sistema que custaria alguns bilhões de reais. E não é verdade, no caso do INSS, esses cálculos não condiz com a realidade fática. Então, mais à frente nós vamos em um outro vídeo demonstrar quanto custaria para a Previdência se mantida a decisão que assegurou o direito à revisão da vida toda aos aposentados. Esses cálculos apresentados pelo INSS, essa estimativa apresentada pelo INSS e também pelo advogado-geral da União, no caso da AGU, eles são, ou seja, eles apresentam números que não condiz com a realidade. E uma outra questão também que é importante nós deixarmos muito claro, né,
que a questão de números, né, a questão da financeira, seja do INSS e de uma certa forma do governo, essa questão não condiz ao Poder Judiciário. Então, cabe ao Poder Judiciário aplicar a Constituição, e é o que acreditamos que vai acontecer, e assegurar os direitos e garantias individuais, como no caso o direito à revisão da vida toda, que foi por 6 votos a 5 em plenário virtual, foi assegurado esse direito aos aposentados. E depois, ou seja, depois do prazo, no nosso entender, que se deu a preclusão consumativa, o ministro Nunes Marques apresentou essa questão de destaque para que o julgamento retorne do zero em plenário físico. Lamentamos porque isso não foi feito por nenhum ministro, inclusive pelo ministro Nunes Marques, antes de terminar o julgamento. De qualquer forma, essa questão será retomada quando do julgamento presencial perante o Supremo Tribunal Federal. Estamos aqui na torcida para que esse direito, o direito dos aposentados que efetivamente contribuíram para com a Previdência e não tiveram essas contribuições vertidas para majorar os seus benefícios. Um forte abraço, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, faça o seu comentário. Até o próximo vídeo.